Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e algumas páginas do WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha em nossos encontros semanais. Hoje, um domingo da décima semana do tempo comum. Agora, enfocando agora problemas internacionais, as coisas estão caminhando de forma muito drástica para uma solução que não é a que todos esperam, né? O agravamento da crise ucraniana, a reação da Ucrânia, vamos ver qual vai ser a reação da Rússia, né? Uma contraofensiva ucraniana que quer recuperar os territórios invadidos. E a Rússia tem arma nuclear e isso que o mundo fica em suspense. E até que ponto o Ocidente vai bancar essa intervenção, né? Esse conflito. Tivemos, talvez já aconteceu alguma vez, mas pela primeira vez foi noticiado, Nova York, várias cidades dos Estados Unidos, sendo o céu encoberto pela poeira de queimadas do Canadá. O Canadá que tem uma lei ambiental muito séria, tem até um encontro do Canadá que conseguiu frear o buraco da camada de ozônio naquela região, e vindo de lá é uma má notícia em duplo aspecto, né? As previsões, se a continuar, o El Ninho, que também já tá confirmado que é para vir, né? Não sabemos como vai ficar o clima e o destino nosso, como vai ser, né? É mais uma coisa que nós estamos em suspense. Fora os conflitos pessoais que se espraiam mundo afora, né? Agravados pela internet e seu individualismo selvagem que nós sempre enfocamos aqui. E continua no o mundo inteiro tendo atitudes, né, ou dúbias, ou mesmo de uma provocação que muitas vezes pode apenas sugerir uma melhor reflexão, mas da forma como estão acontecendo as provocações na internet, né? As soluções interpessoais, elas sempre estão beirando a violência também. Nós estamos em suspense. E o evangelho de hoje, ele fala do chamado de Mateus, onde Cristo cita Oséias, quando ele fala que quero misericórdia, não sacrifícios. E aqui começa o cerne do pensamento cristão em torno dessas questões legais e das questões pessoais, que não deve se pautar por radicalismo, seja de que nível for. Esse é o cerne do cristianismo. É contra a intolerância e contra o radicalismo. Ele foi criticado porque Mateus era um cobrador de impostos, era um pecador público declarado. Quem aderia a isso na sociedade judaica, como bem lembrou o padre Wesley, aqui de Lusiânia, Goiás, na liturgia da missa, na sua homília, a liturgia de domingo. Então nós vemos isso, o cerne do cristianismo é isso. Tem a lei, Cristo diz que não veio de respeitar a lei, mas levar à perfeição, e a perfeição que ele quer é que a lei seja pautada pelo coração.
Dentro da liturgia católica ainda temos a leitura da passagem de Ezequiel, capítulo 35, se não me engano, em que Ezequiel fala que veio tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. E Cristo cita essa passagem da venho trazer, quero misericórdia e não sacrifícios, é uma passagem do profeta Oséias, que também é objeto da leitura. Então, o cristianismo veio, essas leituras é o cerne do cristianismo, de não se ter posições radicais e unilaterais e intolerantes, né? E isso é contrário a todo o pensamento, o cerne do pensamento cristão. Cristo diz que não veio contrariar a lei nenhuma, mas levar à perfeição, e remete já em outras passagens tirar esse coração de pedra. E a pedra lembra que a lei foi esculpida na pedra, né? Moisés escreveu as tábuas da lei em pedras, né? E os profetas, Ezequiel principalmente, vêm lembrar isso nessa passagem que nós estamos vendo. Mas está muito difícil, as coisas estão cada vez mais caminhando para esse coração de pedra. Cristo já tinha profetizado isso, né? Quando ele dizia que será que encontrarei fé quando eu voltar, né? Fé na terra. A segunda leitura da liturgia de domingo católica é a passagem dos Coríntios, em que Paulo Apóstolo, São Paulo, para os católicos, ele aborda a fé de Abraão, né? É uma fé interior. E Cristo quer fazer brotar essa fé interior, essa moção do coração. Era isso que nós temos a falar nessa semana, né? E nessas questões internacionais, nós alertar para um quadro preocupante, né? Esse quadro de mais intolerância em todos os níveis, que estão espraiando por toda a sociedade, não só localizada. O Brasil, ultimamente, é uma sociedade muito, muito radical, muito intolerante, tornou-se até mais tolerante uns tempos para trás. E tinham episódios de intolerância, agora a intolerância no Brasil está se tornando algo geral, mas corrobora com isso todo mundo e toda a cultura mundial de filmes, de séries, de jogos, de internet, corroboram para esse estado de coisas de intolerância que nós estamos vendo. Existem campanhas, mas muitas vezes as campanhas para tentar debelar a intolerância, ela vem com algumas campanhas muito agressivas, né? Que acabam tendo um efeito contrário. Nós denunciamos isso. Tem de saber como divulgar, né, as campanhas contra o preconceito e não ser algo agressivo que dentro do espírito da internet, que aceita a provocação e reage com mais radicalismo. Então, não está tendo muito sentido, né, essa agressividade para chamar a atenção contra o preconceito. Está tendo o efeito contrário. O preconceituoso se sente agredido e se torna mais preconceituoso. Tem de se buscar o diálogo, reconhecer as posições do outro lado também, né? Para combater a intolerância, estão tendo um discurso que beira a intolerância também. Esse é o estado de coisas em que nós estamos vivendo e nós queremos alertar, né? A filosofia que nós embasamos é de Hegel, e na parte principal da ciência da lógica que nós vimos na enciclopédias, suas últimas obras, né?
Ele, na ciência da lógica, ele se bate muito isso contra essa posição de unilateralidade, de um lado e de outro, né? A pessoa tem de saber suprassumir um termo que ele usa, né? Mas pegar o termo, né? Não é só colocar panos quentes, uma coisa que vai voltar, mas é saber introjetar o ponto de vista de outro e expor o seu lado de uma forma que as coisas é, é, ganhem um desenvolvimento, uma superação desse estado de coisa. O jeito que os conflitos estão sendo encaminhados, de um lado e de outro, com muito radicalismo, há uma aparência de superação, mas é uma superação em que um lado e outro não conseguem se entender. Então não é superação nenhuma, é o mesmo conflito que vem, não tem essa extrução do conflito, como na linguagem que traduziram para o português de Hegel, né? E nessa suprassunção, que é tirar o suprassumo das duas posições e fazer uma nova posição, um outro nível de discussão. Não é isso que está acontecendo. Boa tarde.